Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca viu meu rosto antes, oi, meu nome é Molly Westbrook. E eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então se você acha que isso é algo que você pode querer acompanhar, então por favor se inscreva. E não se esqueça de ativar o pequeno sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar. Mas, de qualquer forma, esta semana vamos falar sobre o caso resolvido de Jane Longhurst, uma jovem e promissora musicista que simplesmente desapareceu de repente um dia no início de 2003. O desaparecimento de Jane deixou os investigadores completamente perplexos por várias semanas, pois parecia haver absolutamente nenhum rastro dela em lugar algum. No entanto, eventualmente, a chocante verdade em torno de seu caso veio à luz e seu assassino foi finalmente preso. Então, para o caso de hoje, vamos voltar até o ano de 2003 na cidade de Brighton e Hove, que está localizada em East Sussex, na costa sul da Inglaterra, e esta é Jane Longhurst. Ela era uma mulher de 31 anos que, na época em que este caso ocorreu, estava obviamente morando em Brighton com seu namorado chamado Malcolm. Jane Longhurst nasceu no dia 6 de novembro de 1971, filha de seus pais, Bill e Liz Longhurst. No entanto, infelizmente, Bill faleceu apenas alguns anos antes deste caso acontecer, no ano 2000, após uma longa batalha contra a demência. Bill e Liz tiveram um total de duas filhas. A primeira se chamava Sue, e então, 8 anos depois, Liz deu à luz a Jane. E a família Longhurst morava em Reading, então foi lá que Jane cresceu. Liz descreveu sua filha mais nova, Jane, como uma bênção tardia, porque tinha cerca de 40 anos quando teve Jane e a adorava absolutamente. Ela realmente adorava Jane e as duas tinham uma relação muito próxima. Jane também foi descrita como uma pessoa sempre muito feliz e sorridente. Ela era muito bondosa e sua mãe disse que ela era uma pessoa muito fácil de se conviver. Todos se davam bem com Jane. Ela se saiu muito bem na escola enquanto crescia, se destacou em seus exames. No entanto, o passatempo favorito de Jane e sua principal paixão na vida era a música. Ela simplesmente amava música. Acredito que ela tocava alguns instrumentos, incluindo o piano e a flauta. No entanto, seu instrumento favorito para tocar era o violino. Ela tocava violino desde os 5 anos de idade e era muito boa nisso. Jane era incrivelmente talentosa e quando terminou a escola decidiu que tentaria seguir uma carreira na música. Esse era o sonho dela e então em meados dos anos 90 Jane se mudou para Brighton para tentar tornar sua carreira dos sonhos uma realidade. Pouco tempo depois da mudança para Brighton, ela entrou para uma orquestra local onde, é claro, tocava violino e logo conseguiu um emprego em tempo integral em uma escola para necessidades especiais onde trabalhava como professora. E apenas alguns anos depois de se mudar, Jane começou a namorar um homem chamado Malcolm Sentence e eventualmente eles se mudaram para um apartamento juntos e por todas as contas, Jane estava contente com sua vida em Brighton. Ela tinha um ótimo emprego como professora, do qual realmente gostava. Ela ainda estava fortemente envolvida com música na orquestra. Ela tinha uma renda estável e tinha um bom relacionamento amoroso com Malcolm. Jane estava apenas feliz, o que é por isso que foi um choque para todos quando ela desapareceu repentinamente em março de 2003. Especificamente, era sexta-feira, 14 de março de 2003, e naquele dia, Jane deveria encontrar-se com sua mãe Liz em Londres, pois iriam juntas a uma exposição na Galeria Nacional de Retratos. No entanto, infelizmente, Liz teve que cancelar alguns dias antes porque estava doente e Jane estava bem com isso. Claro que ela entendeu que sua mãe não estava se sentindo muito bem e as duas concordaram em ir à exposição na semana seguinte. Então os planos de Jane para aquele dia foram cancelados e eu acho que ela provavelmente iria ficar em casa naquele dia e então seu namorado Malcolm ficou bastante preocupado quando chegou em casa naquela noite e Jane não estava lá, ele não tinha ideia de onde sua namorada tinha ido e ele achou muito estranho que ela não tinha avisado a ele onde ela estava indo. Geralmente Jane era muito boa em informar as pessoas sobre seu paradeiro porque ela não queria que eles se preocupassem. Malcolm tentou ligar para ela várias vezes, mas não obteve resposta. O telefone parecia estar desligado.
desligado, porque estava indo direto para o correio de voz, e então, cerca de 1 hora depois que ele voltou para casa, Malcolm decidiu ligar para a mãe de Jane, Liz, para ver se talvez Jane tivesse se encontrado com a mãe dela naquele dia. Ou talvez eles tivessem ido à exposição em Londres, mas Liz disse que não, ela não tinha visto ou ouvido falar de Jane. Mas ela não entrou em pânico, ela apenas disse a Malcolm: "Você verificou se ela está na Orquestra Juvenil de Brighton? Porque Jane costumava se voluntariar e ajudar lá. Ela ensinava as crianças a tocar violino." Então, Malcolm relaxou um pouco e disse: "Ah, sim, é provavelmente onde ela deve estar." No entanto, cerca de 1 hora depois, Liz recebeu outra ligação de Malcolm. Jane não tinha ido para a orquestra juvenil e ainda não tinha voltado para casa, e, à medida que cada hora passava, Malcolm ficava cada vez mais preocupado. Ele simplesmente não conseguia entender para onde Jane tinha ido e por que ela não estava entrando em contato. Depois de não ter sorte na orquestra, Malcolm decidiu começar a entrar em contato com os amigos de Jane para ver se talvez ela estivesse com um deles. No entanto, nenhum deles tinha visto ou ouvido falar de Jane. Eles também não tinham ideia de onde ela estava e logo chegou nas primeiras horas da manhã de sábado e ainda Jane não estava em casa. Então Malcolm sabia que era hora de entrar em contato com a polícia e denunciá-la como desaparecida. Depois que Malcolm relatou o desaparecimento dela, alguns policiais foram ao seu apartamento e começaram a entrevistá-lo. Eles estavam fazendo algumas perguntas sobre Jane e sua vida, sobre seus movimentos naquele dia e se algum de seus pertences estava faltando. Ela havia levado algo com ela para onde quer que fosse naquele dia. E eles conseguiram determinar que as únicas coisas que realmente estavam faltando no apartamento eram o celular de Jane e sua bolsa. Mas era só isso. Não parecia que ela tinha arrumado uma mala. Até onde eles sabiam, ela não tinha levado nenhuma roupa ou algo assim, além das roupas que ela deveria estar vestindo. Então não era como se ela planejasse ficar fora por um tempo, pois certamente ela teria levado mais coisas com ela. Parecia que Jane tinha saído do apartamento em algum momento daquele dia e ela planejava retornar mais tarde. Mas ela nunca fez isso. Então, o que aconteceu com ela que fez com que ela não voltasse para casa? Nos estágios iniciais desta investigação de pessoas desaparecidas, a polícia começou a falar praticamente com todos que Jane conhecia, então sua família, amigos e vizinhos, caso alguém tivesse alguma informação sobre seu paradeiro, mas ninguém sabia de nada e logo haviam se passado 48 horas desde que ela desapareceu, e foi neste ponto que o caso foi realmente encaminhado para o Departamento de Investigação Criminal. O Departamento de Investigação Criminal, porque isso estava realmente preocupante agora. Na maioria dos casos de pessoas desaparecidas, a pessoa será encontrada ou retornará dentro de 24 horas. Mas Jane não era vista há 2 dias e, portanto, a polícia sabia que isso provavelmente era sério. Eles sabiam que algo estava errado aqui. Depois de investigar Jane e sua vida, a polícia simplesmente não conseguiu identificar nenhum motivo pelo qual Jane gostaria de desaparecer. Ela tinha uma boa vida e era feliz, então eles tinham certeza de que ela não havia escolhido desaparecer, como se não tivesse decidido fugir e começar uma nova vida ou algo assim. Então todos realmente começaram a temer o pior. Como parte desta investigação, os detetives começaram a examinar os registros bancários de Jane, já que sabemos que ela levou sua bolsa consigo para onde quer que fosse naquele dia, então eles queriam ver se ela havia usado seu cartão bancário desde o seu desaparecimento. No entanto, seus registros mostraram que ela não havia usado. Ela não havia usado seu cartão bancário de forma alguma, o que só fez a polícia e sua família ficarem ainda mais preocupados, porque se houvesse alguma atividade em sua conta bancária, isso meio que lhes daria um pouco mais de esperança de que ela está viva e está usando seu dinheiro para comprar comida e talvez pagar por acomodação em algum lugar, mas seu dinheiro não havia sido tocado. Eles também descobriram, ao olhar os registros do celular de Jane, que ela não usava o telefone desde aquela sexta-feira de manhã, então a manhã em que ela desapareceu. Ela fez algumas ligações naquela manhã e a última foi para sua melhor amiga Lisa. Bem, ela tentou ligar para Lisa naquela manhã, mas Lisa estava realmente trabalhando naquele momento, e então seu parceiro Graham Coots atendeu o telefone e falou com Jane e explicou que Lisa estava no trabalho.
a polícia tomou um depoimento de Graham e das outras pessoas com quem Jane tinha entrado em contato naquele dia, mas nada realmente veio disso. Os registros bancários e telefônicos dela não ofereceram nenhuma pista e, por isso, após isso, os detetives decidiram que precisavam investigar um pouco mais o namorado de Jane, Malcolm, caso ele pudesse ter algo a ver com isso. A polícia sempre se concentra no parceiro de uma pessoa desaparecida ou no parceiro de uma vítima de assassinato, porque, como sabemos, em muitos casos o parceiro está envolvido e, portanto, é meio que um procedimento padrão investigá-los primeiro. Mas não era apenas Malcolm que a polícia estava interessada em investigar, eles também estavam questionando o professor de música de Jane e seus amigos. Eles estavam investigando praticamente todos que estavam na vida de Jane e estavam tentando ou descartá-los ou identificar um possível suspeito em seu desaparecimento. Enquanto a polícia interrogava todas essas pessoas, a escala dessa investigação realmente cresceu. A investigação sobre o desaparecimento de Jane Longhurst ficou conhecida como Operação King, e mais 45 policiais foram chamados para ajudar nesta investigação. Esses oficiais começaram a fazer perguntas de porta em porta, perguntando praticamente a todos na comunidade se eles tinham visto Jane ou se tinham alguma informação sobre o seu paradeiro. A polícia também começou a analisar horas e horas de gravações de circuito fechado de televisão da área local. Eles estavam verificando câmeras de estações de trem e rodoviárias na esperança de que pudessem ver Jane em alguma filmagem em algum lugar, mas ainda não havia nada. Era como se Jane tivesse simplesmente sumido no ar. Parecia que não havia absolutamente nenhum rastro dela em lugar algum e, neste ponto, a polícia estava ficando desesperada por algumas pistas. Já faziam dias desde a última vez que Jane foi vista e então a polícia decidiu recorrer ao público para obter ajuda e lançar um apelo televisionado ao lado da família de Jane. Durante este apelo, a mãe de Jane, Liz, pediu para que qualquer pessoa com qualquer informação sobre o paradeiro de sua filha se apresentasse e entrasse em contato com a polícia. Após este apelo, a polícia começou a receber várias dicas do público. Houve até relatos de avistamentos de Jane. Várias pessoas se apresentaram para dizer que acreditavam ter visto Jane por toda Brighton. E então outras duas pessoas disseram que tinham visto Jane em Southampton e no país de Gales. E então a polícia teve que analisar todos esses possíveis avistamentos e determinar se algum deles era Jane. No entanto, eles nunca puderam confirmar nenhum deles e no final todas as dicas do público resultaram em um beco sem saída. Logo 2 semanas se passaram e ainda não havia sinal de Jane e a polícia sabia que provavelmente isso já não era apenas uma investigação de pessoa desaparecida. Jane estava desaparecida há 14 dias. Ainda não havia atividade em seu cartão bancário ou em seu celular. Nenhum avistamento dela havia sido confirmado. Eles ainda não a tinham visto em nenhuma câmera de segurança. Estava parecendo muito provável neste momento que Jane não seria encontrada viva. Eles, é claro, ainda esperavam que ela fosse encontrada sã e salva, mas já sabiam que havia uma possibilidade muito forte de que isso não aconteceria, que em vez disso eles poderiam encontrar o corpo dela e que isso se transformaria em uma investigação de homicídio. Eles começaram a expandir a busca por Jane e começaram a procurar em florestas e bosques apenas grandes áreas abertas ao redor de Brighton e Hove, onde alguém poderia descartar um corpo, mas ainda assim não havia nada. A polícia estava tendo muitas dificuldades com essa investigação. Um dos detetives disse que se sentia realmente desmotivado porque não tinham nada em que se basear neste caso. Não havia sinal de Jane ou de seu corpo e não havia suspeitos óbvios. A maioria das pessoas na vida de Jane havia sido praticamente totalmente descartadas como tendo algo a ver com isso, incluindo seu namorado Malcolm. A polícia continuou apelando ao público nas próximas semanas, mas parecia que todas as pistas que eles tinham acabavam em um beco sem saída. Não havia nada neste caso, nenhuma pista crível, nenhuma confirmação de avistamentos, sem circuito fechado de televisão, sem suspeitos, sem evidências, sem sinal de Jane. Mas então, quase 5 semanas após o desaparecimento de Jane Longhurst, houve um grande avanço neste caso quando um corpo foi encontrado a cerca de 20 milhas de distância de Brighton.
Era a noite de sábado, 19 de abril de 2003, quando um homem local chamado Daniel Fowler estava dirigindo seu carro por algumas estradas secundárias passando por Wigan Hall Common, que é uma grande área arborizada não muito longe de Brighton. Como eu disse, fica a cerca de 20 milhas de distância. De qualquer forma, Daniel estava dirigindo passando por Wigan Holt Common quando notou pela janela que havia um incêndio nesta área arborizada, bem próxima à beira da estrada, e então decidiu parar o carro para dar uma olhada neste incêndio, e imediatamente notou que as chamas tinham uma cor um pouco estranha. Daniel não queria apenas ir embora e deixar para lá, porque estava preocupado que se espalhasse, já que não havia chovido recentemente. Tinha sido um mês bastante seco e então ele decidiu pegar o telefone e chamar os bombeiros. Pouco depois de os bombeiros chegarem, Daniel voltou para o seu carro e começou a se afastar, já que seu trabalho estava feito. Ele havia chamado os serviços de incêndio e eles haviam chegado, então não havia mais nada que ele pensasse que realmente poderia fazer. No entanto, enquanto começava a dirigir pela estrada, ele notou em seu espelho retrovisor que um cara, um dos bombeiros, estava correndo atrás dele. E então ele parou o carro. E quando o bombeiro alcançou Daniel, ele disse: "Você precisa voltar conosco porque não é apenas um incêndio, é na verdade um corpo humano queimando." Então a polícia foi chamada imediatamente e eles chegaram em minutos e o incêndio foi apagado. E na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, uma equipe de cientistas forenses foi direto para a floresta para começar a examinar a cena. O que ficou claro ao olhar para o corpo foi que a vítima era uma mulher adulta, e ela estava completamente nua quando foi encontrada. Além disso, havia um par de meias calças enroladas firmemente em volta do pescoço dela, e foi determinado que esse corpo não estava em chamas por muito tempo quando Daniel o encontrou. Na verdade, a polícia disse a ele que se tivesse passado apenas 2 minutos antes, provavelmente teria visto a pessoa que começou isso. Então, agora que um corpo foi encontrado localmente, a equipe que investigava o desaparecimento de Jane Longhurst foi notificada e eles imediatamente pensaram que esse corpo provavelmente era Jane. Mas, claro, isso ainda não podia ser confirmado, o corpo teve que ser enviado para uma autópsia. Como o corpo havia sido queimado e estava muito carbonizado, os médicos legistas tiveram que usar registros dentários para tentar determinar exatamente quem era essa pessoa, e logo eles conseguiram confirmar que esses eram de fato os restos mortais de Jane Longhurst, de 31 anos, que estava desaparecida há 5 longas semanas. No entanto, foi descoberto durante a autópsia que Jane na verdade havia morrido por volta do tempo em que desapareceu. Na verdade, provavelmente no dia em que desapareceu, no dia 14 de março. E isso deixou a polícia absolutamente perplexa, porque isso significava que quem quer que tenha feito isso manteve o corpo morto de Jane por mais de um mês. Também foi descoberto em sua autópsia que a causa da morte de Jane foi estrangulamento, confirmando o que a polícia já suspeitava, que ela havia sido assassinada. E então seu corpo foi encharcado com gasolina e incendiado na floresta numa tentativa de se livrar dos seus restos. Agora, como eu disse, o corpo de Jane estava completamente nu quando foi encontrado, exceto pelo par de meias que estavam enroladas em seu pescoço. E essas meias claramente foram usadas como uma ligadura, e tudo isso sugeriu à polícia que esse assassinato foi motivado sexualmente. O corpo dela havia sido coberto com uma lona e ao lado desta lona, as equipes forenses também recuperaram da cena os pequenos anéis dos buracos na lona. Se você não sabe o que é uma lona, vou colocar uma imagem na tela. É como aquelas grandes folhas azuis à prova d'água. Eles encontraram algumas roupas na cena que haviam sido queimadas e também os restos de uma caixa de papelão, e logo acima da cabeça de Jane, eles encontraram um pequeno pedaço de papelão ondulado que tinha a palavra frágil estampada nele. Você sabe que pode conseguir aquelas caixas de papelão com frágil impresso que as pessoas usam em mudanças e situações similares.
Então, sim, tudo isso foi retirado da cena e foi coletado como evidência. Então, agora que o corpo na floresta havia sido identificado como Jane, a polícia estava sob ainda mais pressão, porque agora eles tinham que descobrir quem havia feito isso com Jane para conseguir alguma justiça para ela e sua família. Mas o problema era que eles ainda não tinham suspeitos sólidos no caso. Eles não tinham ideia de quem havia feito isso. Eles não sabiam se o perpetrador era apenas um estranho aleatório ou se Jane havia sido morta por alguém que ela conhecia. Na tentativa de identificar possíveis suspeitos, a polícia decidiu revisar os arquivos do caso de Jane e analisar todas as evidências e os depoimentos que haviam coletado até agora, caso houvesse algo que eles tivessem perdido. Em particular, eles estavam olhando para os depoimentos de pessoas que tinham visto ou ouvido falar de Jane no dia em que ela desapareceu, ou seja, no dia 14 de março. Se você se lembra de mais cedo no vídeo, Jane fez algumas ligações para diferentes pessoas na manhã em que desapareceu e a última ligação que ela fez foi para uma de suas melhores amigas, Lisa. No entanto, como discutimos anteriormente, Lisa estava no trabalho naquele momento e então Jane falou com o parceiro de Lisa, Graham Coots, que eu acredito que tinha cerca de 35, 36 anos. Graham também era bom amigo de Jane e seu parceiro Malcolm, e a polícia falou com Graham no início da investigação, quando era apenas um inquérito de pessoas desaparecidas. Porém, agora era claramente um inquérito de assassinato, e como mencionei, eles estavam revisando sua declaração. E quando fizeram isso, perceberam que Graham, na verdade, não havia dado muitas informações sobre essa ligação telefônica que ele teve com Jane. Ele não havia fornecido muitos detalhes sobre a conversa deles. E o detetive disse que ele apenas deu a eles um relato muito vago e sem graça dos seus eventos daquele dia, do dia em que Jane desapareceu. Ele não havia contado nada que eles pudessem realmente verificar para ver se era verdade, se isso faz sentido. Então eles acharam isso um pouco estranho e decidiram que provavelmente deveriam falar com Graham novamente para ver se talvez ele pudesse fornecer mais detalhes, ou apenas no caso de ele poder ter algo a ver com o assassinato de Jane, porque sabemos que ele foi a última pessoa a falar com Jane naquele dia. Então eles foram à casa de Graham Coote para interrogá-lo novamente e imediatamente assim que os oficiais entraram em sua casa, eles tiveram uma sensação muito ruim sobre esse homem, porque notaram que em seu corredor ele tinha algumas caixas de papelão dobradas, todas com a palavra frágil impressa nelas, assim como o papelão encontrado na cena do crime. Mas enfim, eles se sentaram com Graham e começaram a entrevistá-lo especificamente sobre o que ele estava fazendo na noite em que o corpo de Jane foi despejado na floresta e incendiado. E sua resposta ou reação a essas perguntas apenas tornou os oficiais ainda mais suspeitos, porque estava claro para eles que Graham estava muito, muito nervoso e à beira de um ataque de nervos. E também ele simplesmente não respondia diretamente às perguntas, ele apenas continuava dando aos oficiais respostas muito vagas, semelhantes ao seu primeiro interrogatório. Quando eles pegaram seu depoimento pela primeira vez, ele deu uma descrição muito vaga de seus movimentos. Eventualmente, ele contou aos oficiais que na noite em que o corpo de Jane foi encontrado, ele estava fazendo uma entrega em domicílio. Acho que ele estava um motorista de entrega, não tenho certeza absoluta, mas sim, ele disse que estava fazendo algumas entregas em domicílio. Então, os oficiais pediram que ele provasse isso fornecendo-lhes recibos daquela noite e ele o fez. Graham deu a esses oficiais os recibos que ele tinha, no entanto, nenhum desses recibos era da noite em que Jane foi encontrada. Ele só pôde fornecer recibos de semanas antes, então ele não conseguiu provar que estava dizendo a verdade. E os oficiais se sentiram bastante frustrados com Graham neste ponto, porque ele realmente não conseguia dar a eles uma resposta direta sobre nada e não conseguia provar que sua história era verdadeira. E então eles realmente tomaram a decisão ali mesmo de prender Graham Coote sob suspeita do assassinato de Jane Longhurst e ele foi levado sob custódia. Além de prender Graham, eles apreenderam praticamente tudo que ele possuía, todos os seus pertences em seu apartamento e também apreenderam seu carro, e quando os detetives abriram o porta-malas do seu carro, eles imediatamente notaram um cheiro muito forte e desagradável.
Na verdade, eles disseram que o porta-malas cheirava como se um corpo em decomposição tivesse estado lá, o que, claro, só os tornou ainda mais suspeitos de Graham Coutts. De qualquer forma, Graham foi preso e foi mais questionado na delegacia e ele estava um pouco mais calmo e relaxado nessas entrevistas e insistiu que não tinha nada a ver com o assassinato de Jane. A polícia perguntou que tipo de relacionamento ele tinha com Jane e ele disse que eram apenas amigos, nada mais. Eles também perguntaram quando ele havia visto Jane pela última vez fisicamente. Obviamente, sabemos que ele falou com ela ao telefone no dia em que ela desapareceu, mas eles queriam saber quando ele a viu pela última vez pessoalmente e ele disse que foi no domingo antes de ela desaparecer. Então ela desapareceu na sexta-feira e Graham afirmou que a viu pela última vez no domingo anterior a isso. Ele disse que ela e o parceiro dela, Malcolm, foram ao apartamento dele que ele dividia com a parceira Lisa. No entanto, mais uma vez, e assim como nas primeiras interrogatórios, a polícia não conseguiu confirmar que qualquer coisa que ele estava dizendo era verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, eles também não conseguiram provar que não era verdade. Eles não conseguiram provar que ele estava mentindo. E apesar de suas suspeitas, a polícia não tinha nenhuma evidência concreta ligando este homem ao assassinato de Jane neste ponto. E então a polícia teve que libertá-lo. Eles não podiam manter Graham sob custódia a menos que fossem acusá-lo. Mas eles não tinham evidências suficientes para acusá-lo, então tiveram que deixá-lo ir. Mas, apesar de sua libertação, Graham Coutts ainda era o principal suspeito da polícia nesta investigação. Eles apenas tinham uma intuição de que ele era responsável por este homicídio e por isso sabiam que tinham que continuar investigando-o. Eles precisavam encontrar evidências provando que ele era o assassino de Jane, e apenas 2 dias após a libertação de Graham, a polícia encontrou mais provas. Mas antes de entrarmos nisso, deixe-me dar-lhe um pouco de informação de fundo sobre Graham Coutts. Então ele nasceu em 1968 e era originalmente de Leven, que é uma cidade na Escócia. No entanto, eventualmente ele e sua família se mudaram para Cheltenham, na Inglaterra. Graham frequentou uma escola secundária em Cheltenham e então eventualmente ele foi para a faculdade. Agora Graham não era o mais inteligente na escola, ele não se destacou em sua educação, acho que provavelmente ele tinha apenas uma inteligência muito média, mas uma coisa em que ele realmente se destacou foi a música. Assim como Jane, a música era a maior paixão de Graham na vida e seu sonho de carreira era ser um guitarrista profissional. Depois de concluir sua educação, ele começou a trabalhar em muitos campos diferentes. Ele estava indo de emprego em emprego. Em um momento, ele trabalhou como instalador de janelas. Outra vez, ele trabalhou para uma empresa de limpeza e eu acho que ele também tocava sua música em um pub, algumas noites por semana para ganhar algum dinheiro extra. Até que, eventualmente, ele conheceu sua parceira Lisa e eles foram morar juntos. Bem, ele se mudou para o apartamento dela em Brighton e, pelo que eu posso entender, Lisa e Graham tinham um relacionamento muito bom. E na época do desaparecimento de Jane, Lisa estava, na verdade, com 8 semanas de gravidez do filho de Graham. Na verdade, filhos. Ela estava grávida de gêmeos, então ele iria ser pai. No entanto, o que deveria ter sido um momento realmente emocionante para Lisa, na verdade se transformou em um pesadelo, porque seu parceiro agora era o principal suspeito em uma investigação de assassinato e não qualquer assassinato. Este era o assassinato de sua melhor amiga. 2 dias após a liberação de Graham, a polícia foi contatada pelo gerente de um armazém de armazenamento local. Ele estava acompanhando o caso de Jane nas notícias e sentiu que poderia ter algumas informações que possivelmente seriam relevantes para esta investigação de assassinato. Este gerente contou à polícia que teve um cliente que recentemente alugou uma unidade de armazenamento no térreo do armazém. E ele descreveu este cliente como sendo um pouco estranho, e ele achou estranho por algumas razões. Primeiro, porque ele sempre voltava para sua unidade de armazenamento. Ele tinha alugado por várias semanas agora e ele visitava a unidade com bastante frequência, o que o gerente achou um pouco estranho, porque normalmente as pessoas alugam um depósito e não voltam a ele com tanta frequência, porque geralmente não guardam coisas lá que precisam, se você entende o que eu quero dizer.
Normalmente, quando as pessoas alugam um espaço de armazenamento, elas colocam coisas lá que querem guardar, mas não tem realmente necessidade delas no momento ou não tem espaço para elas no momento. Então, elas colocam no depósito até que tenham espaço e não costumam voltar lá com frequência. Mas este cliente continuava voltando constantemente à unidade e verificando o que havia lá e o gerente não conseguia realmente entender o porquê. Mas como eu disse, essa não era a única razão pela qual este gerente estava desconfiado. Ele também estava muito preocupado porque começou a notar que havia um cheiro muito ruim vindo da unidade deste cara e então, de repente, um dia o cheiro simplesmente desapareceu e, coincidentemente, o cheiro desapareceu no mesmo fim de semana em que o corpo de Jane Longhurst foi encontrado na floresta e então o gerente começou a pensar se aquele cheiro horrível era o corpo morto de Jane sendo armazenado na unidade e então o cheiro desapareceu porque o corpo foi movido e levado para a floresta onde foi incendiado. O gerente contou à polícia que este cliente estranho era um homem chamado Paul Kelly, e então a polícia pensou que talvez eles realmente tivessem o homem errado. Talvez Graham Coots não fosse o assassino de Jane, afinal de contas, e que este Paul Kelly era o verdadeiro perpetrador. Então, pensando que isso poderia ser uma pista promissora na investigação, os detetives foram direto para o armazém de armazenamento e falaram com o gerente. O gerente mostrou à polícia alguns documentos que confirmavam que o cara que havia alugado esta unidade no térreo era de fato um homem chamado Paul Kelly, e então ele começou a mostrar à polícia as imagens de CCTV que tinha de Paul Kelly, onde ele estava constantemente indo ao armazém para verificar sua unidade e depois saindo novamente. E quando a polícia assistiu a essas imagens, eles ficaram chocados porque perceberam que esse Paul Kelly era de fato o seu principal suspeito, Graham Coots. Graham havia alugado esta unidade de armazenamento sob um nome falso, Paul Kelly. Mas por quê? Por que ele havia dado ao gerente um nome falso? O que havia naquela unidade de armazenamento que ele não queria que fosse ligado a ele? Possivelmente algo a ver com o assassinato de Jane. Então, a polícia conseguiu acesso à unidade que Graham havia alugado e quando eles encontraram uma série de itens que se provariam ser evidências condenatórias contra Graham Coots. Neste depósito, eles encontraram as roupas de Jane, as roupas que acredita-se que ela estava usando no dia em que desapareceu. Encontraram o cartão bancário, o telefone e uma camisa azul dela. Agora, essa camisa azul era uma camisa masculina que tinha vestígios de sangue na manga e mais tarde encontraram sêmen na camisa também. E a polícia agora acreditava que essa camisa pertencia ao Graham e era o que ele estava vestindo quando matou Jane. E outro item que eles encontraram na unidade foi um preservativo usado e então tudo isso foi coletado como evidência. Todas essas evidências pintaram um quadro de Graham Coots matando Jane Longhurst e depois mantendo seu corpo morto por pouco menos de 5 semanas em uma unidade de armazenamento. Mas o que era ainda mais perturbador nisso é que ele visitava constantemente o corpo dela. Como eu mencionei, o gerente disse que Graham ou Paul Kelly iam ao depósito várias vezes e a polícia não conseguia entender por que ele estava fazendo isso com o corpo de Jane durante essas 5 semanas antes de descartá-lo e também como ele removeu o corpo do depósito e o transportou para a área arborizada sem que ninguém notasse. Bem, isso é o que a polícia queria descobrir, então eles começaram a revisar todas as imagens de circuito fechado de televisão no armazém e tentar juntar os movimentos de Graham no fim de semana em que o corpo de Jane foi encontrado. Como sabemos, o corpo de Jane foi encontrado na floresta no dia 19 de abril de 2003 e Graham foi visto nas imagens de circuito fechado de televisão no armazém apenas no dia anterior, portanto no dia 18. Vou inserir alguns clipes das imagens agora, mas como você pode ver, naquele dia Graham entrou no prédio do armazém, pegou um carrinho e o levou com ele em um elevador para o térreo do prédio onde estava sua unidade de armazenamento. Ele é então capturado pela mesma câmera de circuito fechado de televisão, cerca de 6 a 7 minutos depois, saindo do elevador com seu carrinho. No entanto, desta vez, no carrinho, há uma caixa de papelão muito grande que ele está empurrando.
Ele então sai do prédio com sua caixa e caminha em direção ao seu carro e a polícia acredita que dentro daquela caixa estava o corpo de Jane Longhurst. Ele foi até a unidade de armazenamento, onde o corpo dela estava guardado, há semanas, colocou-o na caixa e o transportou para o porta-malas do seu carro. Depois de colocar o corpo dela em seu carro, as imagens da circuito fechado de televisão mostram ele voltando para o armazém para presumivelmente devolver o carrinho. Você então vê Graham novamente na câmera, fora dos elevadores, e você pode vê-lo pegando alguns lenços e meio que limpando o chão, e a polícia acredita que ele fez isso porque quando ele estava transportando o corpo de Jane no carrinho, algum sangue e fluido corporal devem ter caído no chão, e então ele percebeu que precisava limpar. Acredita-se então que ele colocou o corpo dela no porta-malas do seu carro e apenas o deixou lá até o dia seguinte, quando o despejou na floresta. Também foi encontrada uma filmagem de circuito fechado de televisão de Graham em um posto de gasolina comprando um galão de gasolina no dia em que o corpo de Jane foi descoberto e, como sabemos, seu corpo foi encharcado de gasolina antes de ser incendiado. Então, agora, como eu disse, a polícia tinha provas muito condenatórias contra Graham Copes. Não apenas eles tinham a filmagem de circuito fechado de televisão, mas também tinham os itens que recuperaram de dentro de sua unidade de armazenamento, como a camisa manchada de sangue e o preservativo usado e os pertences de Jane, todas evidências muito incriminadoras que o ligavam ao crime. E então, é claro, ele foi preso novamente sob suspeita de assassinato. Depois que ele foi preso, a polícia o confrontou com todas as evidências que haviam obtido e queriam ver se ele agora confessaria o crime. Mas, para ser honesta, ele realmente não disse nada, apenas ficou muito chateado, com o rosto nas mãos e... novamente, assim como ele havia feito durante toda essa investigação, ele realmente não dava uma resposta direta aos detetives. Eles perguntaram o que havia naquela grande caixa no palete, perguntaram se ele havia matado Jane, se ele a estrangulou, mas sua única resposta a essas perguntas era ou eu não sei ou eu não posso falar sobre isso. No dia 29 de abril de 2003, Graham Coates, de 36 anos, foi acusado do assassinato de Jane Longhurst, de 31 anos. A notícia de que alguém havia sido acusado de seu assassinato se espalhou rapidamente pela área local e aqueles mais próximos a Jane simplesmente não podiam acreditar quando descobriram quem havia feito isso. Porque Graham Coates não era apenas um estranho qualquer. Ele era um amigo de Jane e de seu namorado Malcolm. Eles costumavam passar muito tempo juntos. Acredito que li em uma fonte que Malcolm e Graham costumavam jogar tênis juntos e que Graham e Jane às vezes nadavam juntos para se manterem em forma. Então todos ficaram completamente chocados quando o assassino foi identificado. Jane havia sido assassinada por alguém que ela se importava, alguém em quem ela confiava. O caso contra Graham Coates foi a julgamento no Tribunal da Coroa de Lewis, em East Sussex, e começou no dia 12 de abril de 2004, mais de um ano após Jane ter sido morta. E o motivo pelo qual o caso teve que ir a julgamento foi porque Graham decidiu se declarar inocente. Embora Graham realmente admitisse ser o responsável pela morte de Jane, ele alegou que foi um acidente e, portanto, sua equipe de defesa tentaria convencer o júri de que ele não deveria ser condenado por assassinato porque não tinha a intenção de matá-la. E assim, durante o julgamento, a defesa apresentou a versão de Graham dos acontecimentos do dia em que Jane morreu. Graham afirmou que na manhã do dia 14 de março de 2003, ele havia falado com Jane ao telefone depois que ela ligou para falar com sua parceira Lisa. Lisa, claro, estava trabalhando naquele dia e Graham disse isso a Jane e os dois continuaram conversando ao telefone por um tempo e então Graham disse que no final da ligação os dois concordaram em se encontrar e ir nadar juntos naquele dia, já que nenhum deles realmente tinha planos. E então, pouco depois disso, Graham entrou em seu carro e foi buscar Jane para que eles pudessem ir à piscina. No entanto, Graham disse que durante essa viagem de carro, Jane começou a ficar realmente chateada com algo. Ela começou a chorar e então ele decidiu levá-la de volta para seu apartamento para que eles pudessem conversar e falar sobre o motivo de ela estar tão chateada. E ele disse que uma vez que estavam em seu apartamento, Jane simplesmente caiu em seus braços.
os dois se beijaram e eventualmente concordaram em fazer sexo. Agora, Graham afirma que durante isso ele perguntou a Jane se ela queria tentar algo novo e ela disse que sim, e então ele envolveu um par de meias ao redor do pescoço de Jane, ao qual ela consentiu. Ele disse que ela estava feliz por ele fazer isso e ele disse que começou a se masturbar, enquanto também apertava gradualmente as meias ao redor do pescoço de Jane, e ele afirmou que quando terminou, olhou para baixo e ele notou que Jane agora estava sem vida. Ele disse que Jane havia morrido inesperadamente devido ao aperto ao redor do pescoço, e ele não percebeu até que fosse tarde demais. Graham disse que logo após isso ele correu para o telefone e pretendia chamar uma ambulância e a polícia, mas entrou em pânico no último minuto. Ele estava com muito medo porque sabia como parecia e então decidiu esconder o corpo dela por 5 semanas e depois descartá-lo na esperança de que não fosse rastreado até ele. Porém, como você provavelmente já adivinhou, a polícia, amigos e familiares de Jane não acreditaram nessa história por um segundo. Eles não acreditavam que essa era uma morte acidental. Eles acreditavam que isso era um assassinato a sangue frio e, portanto, a acusação se propôs a provar isso para o júri. A acusação argumentou que essa história toda de acidente simplesmente não fazia sentido. As evidências neste caso não apoiavam essa versão dos eventos. Primeiramente, Jane estava em um relacionamento com Malcolm e ela estava muito feliz com Malcolm. Eles tinham um relacionamento muito bom, então é altamente improvável que ela quisesse arruinar isso traindo-o com outro homem. Outra coisa que a acusação apontou que não apoiava essa história de morte acidental foram as meias calças ao redor do pescoço de Jane. Quando seu corpo foi encontrado, as meias calças ainda estavam enroladas em seu pescoço. E a acusação disse, bem, se o que Graham disse é a verdade, se isso realmente foi um acidente, por que as meias calças ainda estavam enroladas em seu pescoço? Certamente, se ele olhasse para baixo e percebesse que Jane estava inconsciente, a primeira coisa que ele faria seria remover as meias calças para que ela pudesse respirar. Mas ele não fez, ele apenas as deixou e claramente não fez nenhuma tentativa de reanimá-la. A acusação também mencionou a camisa azul de Graham durante o julgamento, a camisa que foi encontrada em sua unidade de armazenamento que tinha sangue nela. Agora, como você pode ver nesta imagem, o sangue em sua camisa está na manga e a polícia alegou que isso indicava que Graham havia atacado Jane por trás. Eles acreditam que ele então começou a estrangulá-la manualmente com as mãos e então o sangue em sua camisa provavelmente era de onde ela tinha tossido sangue enquanto estava sendo estrangulada. Outra peça de evidência que a acusação apresentou foram as calças de Jane. Novamente, elas também foram encontrados no depósito e a polícia notou que uma das pernas da calça estava do avesso. Então, a acusação sugeriu que isso significava que as calças haviam sido arrancadas dela em vez de ela mesma as ter tirado antes de fazer sexo. Eles acreditavam que Graham atacou Jane e depois removeu suas roupas depois que ela estava morta. Agora, voltando rapidamente à defesa, uma das coisas que a defesa argumentou durante o julgamento foi que durante um ato de asfixia erótica, uma pessoa pode perder a consciência e morrer em segundos porque você está obviamente reduzindo o fornecimento de oxigênio para o cérebro. E então a defesa disse que durante este ato, enquanto Graham estava se masturbando e apertando as meias no pescoço de Jane, a morte dela teria acontecido tão rapidamente que ele realmente não teria tido tempo para reagir. Antes que ele percebesse o que havia acontecido, Jane já estaria morta. No entanto, o patologista da acusação afirmou que, na verdade, isso não era preciso. O patologista disse que teria levado cerca de 2 a 3 minutos para alguém falecer durante este ato, não segundos como a defesa estava argumentando. Então isso significa que Graham teria tido de 2 a 3 minutos para perceber o que estava acontecendo com Jane e parar. Durante o julgamento, a acusação trouxe uma das ex-namoradas de Graham e também uma ex-parceira sexual dele como testemunhas. Sua ex-namorada afirmou que Graham sempre gostou de estrangulamento durante o sexo, e a ex-parceira sexual contou ao tribunal que uma vez Graham realmente disse a ela,
cito, tenho os sentimentos mais terríveis de que vou estrangular, matar e estuprar uma mulher. Essa testemunha também afirmou que um dia encontrou muitas imagens pornográficas em sua casa que pertenciam a Graham. E arrepiantemente, ele realmente havia desenhado laços ao redor do pescoço das mulheres nessas imagens. Graham Coos parecia ter uma fascinação, até mesmo uma obsessão com o pescoço das mulheres. E ele não negou isso. Na verdade, durante seu interrogatório, ele admitiu isso e, segundo uma fonte, ele realmente havia ido ao seu médico antes por causa disso, porque queria ajuda com essa obsessão. Foi descoberto no computador de Graham que ele tinha milhares e milhares de imagens pornográficas salvas lá, e a maioria dessas imagens envolvia uma mulher sendo estrangulada, sufocada e torturada. Também foi encontrado no histórico de pesquisa do seu computador que ele visitava regularmente sites chamados Hanging Bitches, Death by Asphyxia e Necrobabes, e foi determinado que suas visitas mais recentes a esses sites foram apenas no dia anterior ao assassinato de Jenny e então, alguns dias depois que seu corpo foi encontrado. Então, com base em todas essas evidências, a acusação explicou ao júri o que eles acreditavam que realmente aconteceu com Jane naquele dia, e o que Graham fez após o assassinato. Então, eles acreditavam que no dia da morte de Johnny, ele a convidou para seu apartamento com a intenção de matá-la. Tudo isso foi planejado. Ele tinha fantasias sobre estrangular e matar mulheres e queria transformar essas fantasias em realidades. Como eu disse, acredita-se que ele a atacou por trás, então ela não teria ideia do que estava por vir e realmente não teria a chance de se defender. Eles acreditam que ele a estrangulou até a morte manualmente e depois colocou a ligadura de meia calça em volta do pescoço dela, provavelmente para se satisfazer e também possivelmente para que ele pudesse preparar uma história de cobertura antes mesmo de seu corpo ser encontrado. Ele então removeu a roupa dela porque este era claramente um assassinato sexualmente motivado e há evidências que sugerem que ele teve relações sexuais com o corpo morto dela pelo menos em uma ocasião nas 5 semanas antes de seu corpo ser encontrado. Se você se lembra, um preservativo usado foi encontrado na unidade de armazenamento e este preservativo continha seu fluido seminal e também havia vestígios do DNA de Jane do lado de fora dele. E falando da unidade de armazenamento, a polícia e a promotoria não acreditam realmente que Jane foi mantida lá durante as 5 semanas em que estava desaparecida. Não sei quais evidências eles têm para sugerir isso. Estou supondo que tem algo a ver com a data em que Graham começou a alugar a unidade de armazenamento, mas eles acham que Graham realmente manteve o corpo morto de Jane em um apartamento vazio acima do seu, para o qual ele tinha chaves, e acreditam que ele manteve o corpo nesse apartamento por cerca de 11 dias, e depois disso ele a colocou no porta-malas do seu carro e moveu o corpo dela para a unidade de armazenamento, e enquanto estava na unidade de armazenamento ele visitou o corpo dela em muitas ocasiões diferentes. Acho que foram entre 7 e 9 vezes, o que para mim apenas indica quão insensível esse homem realmente é. O fato de ele poder mover, armazenar e visitar o corpo dela por 5 semanas, enquanto sabe que está acontecendo uma grande investigação de pessoas desaparecidas para tentar encontrar Jane. Ele pode assistir aos amigos e à família de Jane fazendo esses apelos emocionais, implorando por informações sobre o paradeiro dela e todo esse tempo ele sabia exatamente onde ela estava. O fato de ele poder fazer isso não indica para mim que isso foi um acidente, porque ele foi a extremos para tentar não ser pego. Ele guardou o corpo dela em um depósito e depois de 5 semanas ele o jogou em uma área arborizada, regou com gasolina e ateou fogo, obviamente numa tentativa de se livrar de qualquer evidência. Quando o julgamento chegou ao fim, o júri foi dispensado para deliberar e levou cerca de 9 horas para chegar a um veredicto. Quando retornaram, eles consideraram Graham Coutts culpado pelo assassinato de Jane Longhurst e ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 30 anos.
No entanto, não é aí que este caso termina, porque pouco depois de ser condenado em janeiro de 2005, Graham recorreu da sua condenação e pediu um novo julgamento. Sua equipe de defesa queria que o caso fosse a julgamento novamente diante de um júri diferente e, inacreditavelmente, este pedido foi aceito. Sua condenação original foi anulada e seu segundo julgamento começou em junho de 2007. Mais uma vez, a acusação apresentou todas as suas provas contra Graham e, sem surpresa, este segundo júri também o considerou culpado de assassinato. Mas, infelizmente, desta vez sua sentença foi prisão perpétua com um mínimo de 26 anos. Então, são 4 anos a menos que a primeira sentença, embora ainda seja prisão perpétua. Então, existe uma possibilidade muito forte de que ele nunca seja libertado de qualquer maneira. E é isso para este caso. Esse é o caso de Jane Longhurst, um caso muito triste. Jane era tão feliz em sua vida e tinha tanto potencial. Eu realmente acredito que ela poderia ter tido uma carreira de muito sucesso na música, mas infelizmente tudo isso foi tirado dela por alguém que era um bom amigo dela. Alguém em quem ela confiava como de costume. Por favor, deixe-me saber seus pensamentos e opiniões sobre o caso nos comentários. Deixe-me também sugestões para outros casos que você quer que eu cubra. Neste canal, antes de eu ir, eu só quero dizer um enorme obrigado aos membros da minha página no Patreon. Muito obrigada pelo seu apoio. Se alguém mais quiser se tornar um membro da nossa família no Patreon, fique à vontade. Então, o link está sempre na descrição dos meus vídeos. Muito obrigada por assistir. Por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez. E te vejo na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau, pessoal! Obrigado.